Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez a gente vai comentar com mais informações o vazamento completo do capítulo 317 do mangá. Dessa forma a gente vai ter muito mais detalhes do que realmente aconteceu. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super ajuda o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então como vocês sabem, com a haul completa, com o vazamento completo, a gente consegue saber exatamente o que aconteceu e também temos as ordens corretas das páginas. Então a gente começa com o Lúcifer partido ao meio e a frase deste capítulo é: o grande e poderoso Lúcifer se desintegra, porém abaixo dele está... A gente vê então que logo abaixo dele estava todo o reino de Spades, ele estava caindo em direção ao reino. Todas as pessoas ali entram em desespero, afinal eles sabiam que seriam esmagados por ele. Um demônio gigantesco estava indo ao chão. Porém neste momento a gente vê a salvação, vemos o Yuno trabalhando ao lado da Mimosa, os dois uniram forças para então atacar aquele demônio, pelo menos o que sobrou daquele demônio. Eles destroem o corpo restante de Lúcifer completamente, dessa forma salvando de uma vez por todas o reino de Spades. Pelo menos inicialmente, afinal quem acompanhou o haul sabe qual será o plot deste capítulo. Mas seguindo, a gente vê que o Asta, mesmo depois da sua vitória, ele se mantém transformado na forma de União, gastando o tempo que ele tinha. Então ele começa a sorrir, dizendo que aquilo era já o que ele esperava do Yuno, ele realmente havia se tornado mais forte. Vimos que o Yuno também estava ali bem contente e ele da mesma forma chama pelo nome do Asta, que já estava um pouco distante neste momento, afinal sabemos que o Asta atacou o Lúcifer de uma montanha, ou seja, ele não participou diretamente do ápice daquela luta. Ele não estava próximo ao castelo do reino de Spades porque foi mandado um pouco para longe pelo poder do Finral. Mas seguindo com o capítulo, vemos que o Alpha Pátria ele salta no ar em alta velocidade, também fortifica seu salto com a sua magia de luz e ele vai diretamente para onde estava William Vengeance, segurando em seus braços, o salvando no ar ou salvando de ir diretamente ao chão. William então com bastante dificuldade pergunta se era Pátria, enquanto isso o Langris um pouco distante começa a dizer que o Pátria realmente conseguiu chegar a tempo. Víamos que ali no chão tínhamos vários magos reunidos para falar com um mago que havia caído ali, o Capitão Yami. Aparentemente eles deixaram o Capitão Yami cair, porém ele havia caído numa proteção que todos fizeram com a magia de planta, provavelmente a magia da Grey que conseguia modificar as estruturas. Víamos então o Capitão bem feliz, ele ainda bem ferido por causa da árvore de Clifford, diz que eles fizeram tudo como deveriam e depois chama por todos eles de uma forma carinhosa. Depois disso, vemos todos os magos emocionados, com os olhos cheios de lágrimas dizendo sim, capitão. Víamos também o Knight, ele estava andando por ali um pouco afastado de todo mundo, já destransformado, ele já havia deixado de lado a sua magia de união e víamos que o mesmo era feito por todos os magos em diferentes locais. Todos eles acreditavam que aquela batalha já havia chegado ao fim, então todo mundo agora parava de usar os seus poderes mágicos, eles estavam até mesmo tentando se reunir. Os magos do reino de Spades diziam que pelo que estava aparecendo eles iriam ter muito trabalho para fazer, porém eles também diziam que agora finalmente eles terão um reino de Spades pacífico. E a gente via o Yuno sendo abraçado pelo Ralph. Todo mundo estava bem emocionado naquele momento, porém na verdade a batalha não havia acabado. Surge um demônio calmamente e que também não foi percebido por ninguém. Ele perguntava por que aqueles magos estavam festejando. Calmamente ele diz a todos que se eles começassem a correr neste segundo, talvez eles tivessem alguma pequena oportunidade de viver. Vimos Knight surpreso, porém logo depois ele percebe que aquele era o demônio de ranking superior do segundo portão. E então depois disso vimos uma manifestação gigantesca ao céu. Todos estavam impressionados e aquele demônio passa a dizer que depois de tudo que havia acontecido, a manifestação de Lúcifer estava apenas em 50%. Mesmo assim isso tinha apenas um significado: Lúcifer poderia se manifestar e agora com 50% do seu poder, que seria algo jamais visto em toda a história de Black Clover e aparentemente um poder maior que todos os demônios, até mesmo os demônios de ranking superior. Afinal, o demônio do segundo portão alertou a todos sobre este poder. Vemos então agora pela primeira vez a manifestação real de Lúcifer. Ele ainda não está na sua forma final, ele ainda não tem todo o seu poder, porém através daquele portal ele estava surgindo. O rei dos demônios, Lúcifer, estava aparecendo pela primeira vez com seu corpo físico e com muito mais poder do que todas as manifestações anteriores. E então surgindo, ele calmamente levanta sua mão dizendo que todos eles ali estavam com as cabeças levantadas demais, ou seja, ele queria que todos se curvassem diante dele, e com apenas um apontar para baixo, todos os magos, inclusive os magos mais poderosos que enfrentaram essa grande batalha, estavam agora no chão, todos caídos e sem conseguir se mover graças ao poder da magia gravitacional. Aparentemente, todo o ambiente também estava sendo afetado pela gravidade, estava tudo sendo colocado abaixo imediatamente, enquanto Lúcifer se movia tranquilamente, se movia sem nenhuma dificuldade. O demônio de ranking superior possuía um poder inimaginável. De longe a gente via então Asta, que estava numa montanha distante e agora tentava
precisava se mover o mais rápido possível para tentar salvar todos os seus companheiros, para tentar salvar todo mundo, e ele logo percebe ainda no ar que tinha alguma coisa errada acontecendo. Asta fica muito assustado, conseguimos ver a sua surpresa em sua expressão. Também vimos que ele estava com medo. Tudo isso porque diante dele estava a manifestação do demônio de ranking superior mais poderoso de todos os tempos, Lúcero, que com sua forma física tinha poder o suficiente para em apenas um segundo já estar diante de Asta, estar ali passando em alta velocidade pelo garoto da antimagia como se nada tivesse acontecido. Ele agora se mostrava furioso pelo Asta ter interferido em sua manifestação, por ele não ter alcançado seu poder completo graças aos poderes daquele garoto. Lúcero havia aparecido e aquela batalha estava ao ponto de chegar em seu ápice. Então, como vocês estão acostumados, neste vídeo de hoje eu citei rapidamente o vazamento, porque depois com detalhes a gente vai saber exatamente como o Lúcero se manifestou e também como surgiu o demônio do segundo portal, exatamente o que ele falou, quando tivermos a versão final do capítulo, porque assim a gente consegue saber mais especificamente tudo o que aconteceu. Mesmo assim, nessa versão a gente já conseguiu muito mais detalhes do que a HAL anterior. Vimos que o outro demônio, ele nem mesmo tentou atacar, ele realmente foi confirmado que surgiu através da abertura do segundo portão. Aparentemente ele já estava ali o tempo todo esperando a manifestação de Lúcero, esperando o retorno daquele poderoso demônio. Ou seja, desde o início, aparentemente o Lúcero já iria se manifestar de forma confirmada. Aquele demônio gigantesco apenas estava permitindo que aquele demônio se movimentasse, enquanto todo o seu poder era estabelecido para que ele voltasse com força integral. Afinal, o próprio capítulo disse que o Lúcero se manifestou com 50% do seu poder, ou seja, com a metade do seu poder. Então, se o Asta tivesse interrompido antes, se ele tivesse sido derrotado antes, aparentemente ele poderia ter voltado com 40, 30, 20 e assim vai. Menos poder, porém mesmo assim o Lúcero iria voltar. Da mesma forma que ele poderia ter muito mais poder se o Asta não tivesse interferido logo. Mesmo assim, o Knight já disse que se o Lúcero chegasse a 100% do seu poder, seria invencível, seria impossível o parar. E com 50%, a gente viu que ele superou todos os magos do reino de Cloverheart e Spade. Nós também vimos que o Asta também parece que não pode fazer nada contra ele neste momento, pois como eu dei ênfase no começo do vídeo, o Asta, mesmo depois de ter vencido aquela batalha, pelo menos aparentemente vencido, ele se manteve com a sua transformação, com a magia de união ativada, e dessa forma, ele não pode mais voltar a usar aquela transformação. Talvez até mesmo exista a possibilidade dele conseguir ativar aquele poder, mas isso faria muito mal para o seu corpo, pois a gente sabe que a antimagia, ela faz mal para o corpo do Asta, então ele tem limitações na quantidade de poder que ele pode usar. No caso da magia de união, na quantidade de tempo que ele pode ativar aquela transformação. E agora o seu tempo acabou completamente, ele tinha apenas 5 minutos, e neste momento é necessário mais 30 minutos para que ele possa se recuperar. Dessa forma, isso pode, na verdade deve ser tempo suficiente para que Lúcero destrua tudo, ou seja, o demônio mais poderoso tem a total vantagem neste momento. Não só isso, como temos um segundo demônio de ranking superior, e a gente sabe que todos os magos têm uma desvantagem gigantesca contra demônios deste nível. Vimos que vários deles quase perderam a vida enfrentando Megícula, que nem estava com seu poder integral. Knight foi completamente derrotado por Lilith e Namah, ou seja, essa pode ser uma batalha de vitória impossível, e isso torna tudo ainda mais legal. Afinal, o que será que o autor de Black Clover guarda pra gente? Comentem aí embaixo o que vocês acham de tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!